Mãe acolhe, mãe ensina, mãe dá bronca, mãe dá amor. Mãe abre mão da própria vida pela vida dos filhos. Abdica dos próprios sonhos para realizar o sonho deles. E Simone é uma dessas mães que também teve que assumir o papel de pai quando o marido faleceu. Um de seus filhos, o Matheus, hoje com 19 anos, reconhecendo todo o esforço e dedicação da mãe dele, resolveu demonstrar a sua gratidão com um presente simples, porém muito especial. A ideia surgiu quando a mãe dele contou que o sonho de infância dela era ter uma boneca Emília. Mas os seus pais eram muito pobres e não podiam pagar por essa boneca que na época era cara. Além de tudo, tinham que dar de comer para 7 filhos. Ela nunca ganhou boneca. E isso ficou marcado na vida dela até que o sentimento de gratidão do filho fez com que ele realizasse o sonho dela. Veja como foi o momento da surpresa, dele entregando a boneca para ela. Tem que ler em voz alta. Mãe, você é uma mulher muito guerreira e por isso merece realizar todos os seus sonhos. Quero que saibas que te amo muito, com carinho, Matheus. Tu tá chorando. Vai com cuidado. Ai, tem um bicho aqui dentro. Não tem bicho. Não é pra espiar. Abre tudo. Gostou? Não, Máximo, esse fato aconteceu em Joinville, Santa Catarina, e é mais um ótimo exemplo de histórias que inspiram. E claro, quando vem essa história, a gente já sabe que vem César Romão. César Romão, hoje é dia da gente se emocionar com essas mães. Tudo bem? Mais cedo mostramos a mãe do Jorge Fernando gravando um vídeo, dando bom dia para os seguidores dele. Agora essa mãe que se emociona. Bate diferente na gente, né? Quando é assim tão intenso e verdadeiro. Quando envolve mãe é sempre muita emoção, né? Eu acho que vale lembrar um pouquinho também sobre a boneca Emília, porque eu acho que essa geração aqui às vezes não lembra da boneca, né? É verdade. A boneca Emília. Essa boneca, ela faz parte dos livros de Monteiro Lobato. Ele escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo de 1920 até 1940. Em 50 estreou na televisão. A primeira atriz foi a Olga Maria, que fazia Emília, né? E naquela época a gente assistia, mas nem pensava que um dia poderia ter a boneca. E essa boneca, essa versão da boneca, se não me engano, foi comercializada na década de 80. E realmente era, para os meus pais também, não dava para comprar, era caro, né? Porque era uma boneca muito bem feita. A tia Anastácia, se eu não me falha a memória aqui, a tia Anastácia fez para Narizinho. E o doutor Caramujo deu uma pílula falante para ela, ela nunca mais parou de falar. Então ela é uma boneca que realmente tocou aí as gerações até a década de 2000, há pouco tempo aí. Você sabe que quando a gente cura a criança, a gente cura também o adulto. As nossas infâncias, a gente não aprende a lidar com muitas coisas, né? Essa é uma delas. Por exemplo, a criança, ela não entende que não pode ter aquilo. Ela acha que pode, porque ela está ali, ela quer pegar, ela não sabe quanto custa, ela não sabe que precisa trabalhar. Então, as crianças, até hoje é assim, né? A criança não tem essa noção. Talvez os pais, para não deixarem aí muitos traumas nos filhos, precisam desenvolver uma maneira de mostrar de um jeito que os filhos possam entender o porquê deles não terem algo. E essas coisas deixam cicatriz. Você vê a alegria dela, né? Esse era um vazio nela. As pessoas ficam com vazio. Porque eu, quando era criança, quis ter isso, não pude. Quis ter aquilo, não pude. E esse vazio, ele gera um processo que é mais ou menos equivalente à teoria das cordas. A teoria das cordas, ela vem sendo escrita já por diversos cientistas desde a década de 40, e ela diz o seguinte, que nós somos seres vibráteis. Então nós vibramos, por isso existimos.
E só existimos porque vibramos. E essas vibrações, elas nos acompanham a vida inteira. Inclusive as boas e não vou dizer as ruins, vou dizer as não boas. Né? As não boas. Imagine você, ela deve ter a nossa idade, acredito eu, uns 25 anos. Por aí, né? Porque gostar da boneca 30, Emília. né? Você imagina todo esse tempo, ela com esse vazio e com essa tristeza e com essa saudade de não poder ter algo. Com certeza ela deve ter sofrido por isso e parte de um comportamento dela também sofreu junto. O legal é que ela achou um filho bacana, com o qual ela se abriu, tá certo? O filho dela, pessoa bacana, ela se abriu, o filho foi lá. Ele entendeu? Entendeu, falou, não, é que eu vou resolver isso aqui. E resolver de uma maneira simples, porque essa boneca hoje, ela não é que é barata, mas o preço dela é super acessível hoje. Ô Romão, eu fiquei pensando, porque assim, às vezes a gente não tem alguma coisa, estamos falando da boneca, mas pode ser um afeto, pode ser um carinho, pode ser a presença da mãe, pode ser a presença do pai, pode ser coisas mais profundas. E aí a gente cresce se acostumando com essa falta. Ah, minha mãe nunca foi, minha mãe nunca foi no meu jogo de futebol, minha mãe nunca me viu nadar, minha mãe nunca pôde me dar atenção. A gente cresce achando que isso é normal. Tem cura? Porque não é normal esse buraco que tem na gente. Consegui me expressar? Conseguiu. Acontece assim, nós, quando criamos os filhos, quem é pai, quem é mãe, a gente faz o que pode e o que dá. Sem dúvida. Com o que tem e com o que sabe. O possível, Essa né? é a verdade. Faz o que dá, com o que tem, com o que pode. Nem sempre a criança que está ali do outro lado entende isso. Então, por exemplo, o pai não foi a um jogo de futebol porque teve que trabalhar. Então, na cabeça do filho, o trabalho vira um inimigo. O trabalho do meu pai é meu inimigo. Ele impede meu pai de conviver comigo. Por isso que eu disse logo no comecinho da entrevista que nós estamos numa geração de pessoas que os pais precisam aprender a mostrar essa realidade aos filhos, para que eles compreendam e não cresçam assim. Então, eu me lembro muito bem que era garoto, meu pai me levava na aula de datilografia, eu ficava lá sentado esperando ele lá na Vila Ema a aprender a escrever, tá certo? Alguns pais levam os filhos no trabalho, tem empresas até que tem o dia de levar a família ao trabalho, justamente para não criar esse afastamento que cria. E hoje nós vivemos numa era também onde tudo é colocado como se você pudesse alcançar. Boa. Então, as televisões, os produtos, as lojas, as liquidações, né? As Black Fridays. E dá a impressão que é só chegar ali e pegar, que é seu, que é de graça. Divide em 60 parcelas. Ah, mas tá bom, a pessoa não vê o quanto vai pagar, mas quanto ela pode pôr ali todo mês. Então, nós pais temos como missão hoje orientar os nossos filhos para que isso não pese amanhã. Porque o que acontece? Como a gente vive se a gente cria essa vibração, ela vai passar essa vibração pro filho dela amanhã, se for pai ou se for mãe. A gente repete isso. Não, porque eu quis uma coisa um dia, meu pai não me deu. Por que eu tenho que te dar agora? Isso acontece demais também. Mas o importante é assim, o amor vence tudo, o carinho vence tudo. Não importa se você não pode dar aquilo que às vezes é material, mas se você der afeto, carinho, atenção, ouvir. Os jovens hoje não são mais ouvidos, né? Os pais não têm tempo de ouvir os filhos. Nem paciência, Nem né, paciência. Paciência, então, sumiu uma coisa do mapa. Impressionante. Apesar que as pessoas andam mesmo impacientes com qualquer coisa. Mas com relação à família, é necessário. Por quê? Porque você está gerando ali uma pessoa que amanhã ela vai ser um reflexo dessa criação. Alguns conseguem não ter esse reflexo. Agora, a maioria tem. Nós somos a expressão dos nossos pais. Você já viu que, às vezes, o jovem fala assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Ou a moça, jamais vou ser igual à minha mãe. Né? Aí o jovem começa a crescer, ele começa a andar já igual ao pai. Esse é o primeiro sinal. Por quê? Porque é a referência dele. Não adianta ele não querer. É aquela referência. Mais forte. Então, nós que somos pais, nós somos uma referência. Nós precisamos ter consciência disso. Então, qual é a referência que nós estamos colocando para os nossos filhos? Não vale um bom conselho seguido de um mau exemplo. Sim.
Pensando na outra polaridade, né? Eu como filha, entendo que no caso do que a gente viu em Joinville, que meu pai e minha mãe têm uma carência. Vale fazer o que o garoto fez. Mas e as minhas carências que eu sinto e que eu não quero mais cobrar dos meus pais? Como que eu posso pedir perdão? Como que eu posso dizer, olha, entendo que não... Olha, a melhor maneira de resolver isso é trocar a felicidade. Assim, o que é uma convivência de amor? É você pegar a sua felicidade e colocar na felicidade do outro. Então, se você puder suprir a carência dos seus pais, como ele fez aqui com a boneca, e às vezes é só isso, uma boneca, uma coisa pequena, né? Faça. Agora, se você não conseguiu ainda suprir as suas, olha, vai se consertar. Sabe por quê? Você já cresceu, já teve tempo. Você não pode... Não é mais aquela criança. Não é mais aquela criança, está lá dentro, lá. Aquela criança já tem que se resolver. Porque senão, o que acontece? Você quer ser tratada igual uma criancinha a vida inteira? Já foi maior de idade, já tem 21 anos, e ainda quer colocar a Maria Chiquinha, quer ganhar um pirulito, quer ganhar pais, uma cozinhazinha de brinquedo, né? Quer cobrar. Você sabe que isso gera um outro problema? As mães, por exemplo, a mãe não conseguiu fazer balé. A filha odeia balé. Aí ela pega o sonho dela e coloca na filha. E acontece com o filho também. Às vezes o pai não conseguiu fazer alguma coisa, ele pega o sonho dele e projeta no filho. Olha, a gente está criando pessoas pela metade. Eu ouço muita reclamação de jovens e eles me dizem nas universidades, Romão, eu vou terminar essa faculdade porque é o sonho do meu pai, mas não eu não é o quero. meu. Eu vou fazer o sonho dele primeiro, depois eu vou atrás do meu. Então, cuidado para você não cortar parte da vida dos seus filhos também, querendo que eles vivam aquilo que você não viveu. Perfeito. Porque os pais acham que é uma maneira deles resolverem esse vazio também, como você citou. E é cruel com os filhos, olha, é mais que cruel, porque você tirar a possibilidade dessa pessoa ser quem ela deseja ser, é você anular uma vida praticamente. Né? Perfeito. E ela vai ser infeliz. Então ela pode ser uma pessoa rude, ela pode ser uma pessoa sem compaixão, ela pode ser uma pessoa dura, áspera, e às vezes é por causa disso. César Romão está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube como Romão César. Atrás de mim, olha nessa tela, algumas das publicações do César Romão que você encontra nas livrarias, online, nos sebos. Conteúdo é o que não falta, né, Romão? Olha, tem livro bastante aí. Se você clicar lá, a gente tem lá os artigos também, lá no meu site, sempre publico alguns lá no Instagram, no Facebook. E mídia social, você sabe como é que funciona aí, né? Clica lá e a gente vai estar sempre mais próximo aí com as informações que estiver disponível. Os livros estão aí, eu gostaria de fazer uma recomendaçãozinha agora, por gentileza, que a gente está se aproximando aí do final do ano, para você ler o livro Um Homem e Seus Discípulos, porque ele fala justamente dos bastidores da vida de Cristo. É uma pesquisa científica, eu levei 18 anos para escrever esse livro. Então, o mês de dezembro é perfeito para você começar lendo esse livro. E tem as palestras? As palestras você pode acompanhar a minha agenda através do Instagram, através do Facebook, e se você puder, claro, vai ser um prazer te receber lá. É uma delícia assistir palestra de César Romão. É uma experiência única. Meu querido, muito obrigada por ter vindo. Elegante, como sempre. Vai com Deus, viu? Próxima vez trago uma boneca Emília para você aqui. Capaz de eu chorar. Beijo para a família. Obrigado, obrigado.